paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. Hoje quero trazer mais um vídeo aqui para a gente pensar um pouco, né? Na verdade, esses vídeos que eu tenho feito nesses últimos dias, esses vídeos assim mais didáticos, que eu falo mais com os irmãos, né? Tem aqueles vídeos mais editados, como foi das 70 semanas, como foi do ano do jubileu, os vídeos sobre arrebatamento. Esses vídeos eu deixo eles um pouco mais trabalhados, né? Dá um pouco mais de dificuldade de fazer, mas esses vídeos aqui é legal, que a gente pode conversar, pode falar bastante com os irmãos. Esse geralmente eu estou fazendo com o celular aqui, né? E assim, né? Eu acho que é importante para a gente poder falar. Então é importante o seu comentário aí e também é importante a sua inscrição, né, que você compartilhe para que o robô do YouTube entenda que você está assistindo os vídeos, né? Ele entenda que você está assistindo os vídeos aí e possa recomendar para outras pessoas. O interesse aqui, obviamente, não é de que o canal cresça para eu ficar crescer e etc. Não, o interesse é para que outras pessoas alcancem a mensagem. Amém? O interesse é para que outras pessoas alcancem a mensagem. E também eu quero que os irmãos me dêem o feedback aí de que vídeos os irmãos querem, né? Esse vídeo aqui que eu estou gravando é fruto de comentários, fruto de pergunta dos irmãos, e eu dou a minha opinião. Não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que eu estou dando a minha opinião, tá? Então comenta aí. Eu quero que os irmãos façam uma coisa para mim também, tá? Eu estou fazendo teste de equipamentos aqui de som, porque eu quero facilitar a minha gravação com som. Eu quero uma coisa que eu consiga sincronizar aqui o áudio com o celular, tá? Então estou fazendo teste com vários equipamentos aqui. Então é bem possível que os irmãos tenham notado um chiadinho da última vez em alguns vídeos aí, porque são testes que eu estou fazendo pro canal aí, tá? Então, irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre o que eu penso sobre joias, sobre esse tipo de coisa. Então, irmãos, eu quero fazer um vídeo também sobre o véu do cabelo, tá? É interessante, se você pegar o contexto histórico sobre a questão do véu do cabelo, ele é um contexto bem interessante, porque se a gente for olhar na história, era o costume das mulheres cristãs usar o véu, né? Hoje não é um assunto sobre isso, a gente vai fazer um estudo baseado na história. Então a gente vê que ao longo de toda a história, até no tempo da patrística, no tempo aí de vários anos de cristianismo, no tempo da reforma, sempre foi costume, bem dizer, das mulheres usar véu, né? Então a gente vai fazer um estudo sobre isso. E lá a partir do século XIX, mais ou menos, ali que começou a mudar isso, né? Então você tem até fotos com as mulheres no passado, no culto, utilizando o véu. É pecado utilizar o véu? Não é? Se deve usar, se não deve? Vamos fazer um estudo sobre isso, tá? Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre joias e sobre enfeites de mulheres e tudo mais, né? Então, me perguntará, irmão, o que você acha? O que você acha de mulher usar joia? Pode, não pode? Então, eu prefiro ser assim. Deixa eu botar essa luz um pouquinho mais pra cá. Aqui. Ela tá muito forte no meu rosto. Eu prefiro ser um pouco assim. Como é que eu vou dizer para os irmãos? Eu prefiro ser mais criterioso, mais cauteloso de afirmar qualquer coisa. Porque quando você afirma alguma coisa, muitas vezes dizendo que é pecado ou que não é, você pode trazer aí prejuízo espiritual para a pessoa que vai escutar, né? Você pode trazer um prejuízo. E às vezes é melhor você ter um pouco mais de zelo do que não ter um zelo por alguma coisa. E esse não ter zelo pode te levar a pecar, né? Então às vezes é melhor não pecar por excesso de zelo do que pecar por falta de zelo, né? Então eu vejo que tem certos assuntos que, se você tem definido no seu coração, faça isso. Se a sua consciência ela te acusa de alguma coisa e você se sente mal quando você faz uma coisa e aquilo não faz bem para você, então se a sua consciência ela fica pesada quando você faz certas coisas, não faça isso, né? Na dúvida, não faça. Mas pode ser que para outra pessoa a consciência dele aceite, né? Então, nessa questão de joias e nessa questão de vestimentas, eu levo desta forma, tá? Agora, quanto o que a Escritura diz, eu quero analisar um texto que muitas pessoas vão utilizar, tá? E depois eu vou dar minha posição.
Diz assim, isso está em 1 Pedro do verso 3, capítulo 3 do verso 1 e até o verso 4 mais ou menos, né? Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra por meio do procedimento da sua esposa, né? Por meio da obra da esposa. A palavra aqui procedimento, né, é a palavra anastro, é modo de vida, conduta mesmo, né? Não é a palavra ergon aqui, mas é a palavra procedimento, né? Tô usando aqui o The Word. The Word não, My Bible. Então, você percebe que ele está dizendo aqui que a mulher ela seja submissa ao seu marido, né? E essa submissão, ela está ligada com o quê? Ela está ligada lá com Gênesis, quando diz que Deus ele criou uma mulher para que ela seja ajudadora idônea, né? E esse ser ajudador idônea é o que é a mulher ser... Opa, bati aqui na câmera. Tá. E esse ser ajudador idônea é justamente o que? Essa submissão do marido. Não quer dizer que a mulher vai se tornar uma escrava do marido, não é isso. Mas é uma submissão no sentido de auxiliar o seu esposo, né? É uma submissão de auxiliar o seu esposo. E a mulher, ela auxilia o seu esposo de várias maneiras. Talvez os irmãos não tenham percebido na palavra, mas a vontade de Deus sempre foi que a mulher ela fosse a pessoa que fosse, vamos dizer assim, né, aquela que administra a casa, né? Sempre foi essa vontade do homem. Então a perfeita vontade de Deus é esta, que o homem ele venha prover o sustento da casa, faça a provisão do sustento da casa, porém a mulher ela vai dar o auxílio para que o homem possa fazer isso. E qual é esse auxílio? É administrando a casa e, né, cuidando dos filhos. Então essa é a verdadeira forma que Deus estabelece na Escritura, né? É a verdadeira forma que Deus tem em mente na Escritura. Isso quer dizer que é proibido a mulher trabalhar? Não. Isso quer dizer que a mulher ela não pode querer crescer com um trabalho na vida? Não, não é isso. Mas não é a forma perfeita que Deus quer, tá? Então, a visão que a mulher ela tem hoje em relação à vida, vamos dizer assim, é uma visão que ela vai herdar lá da Revolução Industrial, né? Quando as mulheres elas começaram a buscar mais os seus direitos. Não que a mulher não possa ter direito, né? Mas a visão dela passou a ser uma visão mais de cabeça, dela querer ser mais cabeça de muitas coisas. E aí vem tirando a função que muitas vezes é do homem, tá? Mas não é um vídeo sobre feminismo e machismo, perfeito? A gente pode fazer um vídeo sobre isso. Se os irmãos querem um vídeo sobre esse tema, você pode clicar aí, né? Diz que você quer um vídeo sobre o papel da mulher no reino, podemos fazer, tá? Mas o que tem a ver isso que eu tô falando? Tem a ver, irmãos, é que a mulher ela tem o seu papel de auxiliadora do homem. Mas auxiliar o homem não quer dizer só cuidar da casa, não quer dizer só cuidar dos filhos. Ela também tem o seu papel como esposa mesmo, assim como o marido também tem, né? Então, se você quer ser uma esposa, você é crente e o seu marido ainda não é crente, o texto está demonstrando que você vai ganhar o seu marido por meio do quê? Por meio das suas obras, por meio da sua conduta, porque ele vai ver a sua conduta exemplar e vai ver em você uma mulher diferente. E esse ver uma mulher diferente, ele vai ver Cristo na sua vida, né? O verdadeiro evangelho, irmão, ele não é prego só por palavras, ele é ensinado por palavras e obras. Porque se você prega o evangelho, mas esse seu evangelho não for acompanhado de uma conduta santa, irmão, então você está tendo o quê? Você está pregando um evangelho falso. Ou você está pregando um evangelho hipócrita, porque você fala e não cumpre, né? Então a sua conduta ela é muito importante para o evangelho, tá? Ela vai ser muito importante. Então imagina assim, você é uma pessoa casada com um marido incrédulo, e o seu marido é um marido que ele trabalha muito, ele tem muita dificuldade, no trabalho chega cansado e você não dá a mínima para ele, né? Então isso tem que se cuidar, amém? Então assim, irmãos, eu penso que o seguinte, o legalismo muitas vezes ele vai causar um efeito reverso, né?
ele vai causar um efeito reverso. A mulher, ela deve se vestir com modéstia e com pudor. Mas isso não quer dizer que ela não tenha que cuidar da sua aparência, ela não tenha que cuidar da sua forma de vestir. Então você tem que saber lidar. Você tem que se vestir com pudor, mas você tem que procurar ter formas, você tem que procurar agir de formas que o seu marido, ele se sinta atraído por você, que o seu marido, ele tenha vontade de ficar perto de você, né? Então você vê que tem igrejas hoje que ensinam que a mulher não pode nem se cuidar, não pode, né, fazer nada, tirar os pelos, sabe? E isso com o tempo causa prejuízo no casamento, porque a mulher, ela passa a não se cuidar, e o marido, ele perde a atração da mulher, né? Ele perde a atração da sua própria mulher e ele acaba vendo beleza em outras mulheres, né? Então isso pode acabar trazendo aí divórcio, tá? Então a mulher, ela tem que fazer com que o marido dela venha a sentir interesse por ela nesse sentido, né? Que o marido venha a ter atração por ela, senão ele vai acabar procurando atração em outro lugar que não deve. Amém? Né? Então, né, isso eu estou falando em relação ao seu marido, não em relação ao mundo, tá? Você tem que agradar o seu marido, não os homens. Então essa questão das joias, ela tá mais ou menos nesse sentido. Então eu quero ler um texto aqui, diz assim, né? Sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja então o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro e aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso em tranquilidade, que é de grande valor diante de Deus. Então, eu vejo que está se utilizando esse texto aqui, não seja o adorno da esposa o que é exterior. Então, muitas pessoas, você vai ver que utilizam esse texto para fazer proibição de tipo de joias, né? E não só isso, usam esse texto para fazer proibição de joias e usam esse texto para fazer proibição da mulher até se arrumar, né? E como eu falei, esse tipo de coisa vai fazer com que muitas vezes o marido perca o interesse pela própria mulher. Se a mulher, ela não se cuida, se a mulher, ela não procura cuidar da aparência para o marido, né? Ou o marido, ele é muito fiel, né? Ou ele é muito fiel, ou também ele não se importa muito com isso. Mas infelizmente o homem, né? O macho, ele é um bicho muito difícil. E o homem, ele é atraído muito pelos olhos, né? Então os homens, quando eles veem mulheres assim atraentes, eles ficam, né? Agora a mulher, ela é mais levada pelo ouvido, ela, né? O que a gente vê de mulher, né? Mulher casada come feio, mulheres às vezes que são bonitas, mulheres que, né? Mas que são casadas come feio. Por quê? Porque às vezes eles têm uma boa lábia, eles têm um bom papo. E esse bom papo ganha as mulheres, né? Por isso que a serpente ganhou a mulher pelo ouvido, né? Olha, se tu comer dessa fruta, tu vai ser que nem Deus. E aí ela se deixou levar, né? Então o homem, ele cobiça pelos olhos e a mulher, ela pelos ouvidos. Então a gente tem que cuidar isso, tá? Então o homem, ele vai cobiçar as coisas pelos olhos. Então se a mulher, ela não se cuida, acaba que ele vai ver em outro lugar a beleza, né? Agora esse texto para nós está dizendo que é proibição de joias. Interessante que o texto, ele fala o seguinte, né? Tem um texto semelhante, acho que está em Timóteo, eu acho também, né? Ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereço de ouro e aparato de vestuário. Se eu não me engano, tem um texto como esse. Tem um texto como esse que está em Timóteo. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano é Timóteo. Olha lá. Diz assim... não sei se eu vou achar aqui, tá? Tem um outro texto que diz assim, ó. Aqui, acho que é verso 9 de 1 Timóteo capítulo 2. Da mesma sorte que as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro e pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. Né? Então, será que aqui está proibindo as joias?
Né? Será que o texto está fazendo uma proibição de joias aqui? Irmão, a gente tem que entender que o que ele está falando aqui não é uma proibição de joias, mas ele está dando um conselho de que o adorno dessas mulheres não seja o exterior, mas seja o interior. E esse adorno interior vai ser o que? O proceder dela. Né? Esse adorno, né, que está falando aqui vai ser o proceder dela. Então ele não está dizendo, olha, irmão, vocês estão proibidos de usar qualquer tipo de joia. Não é isso que o texto está falando. Ela está dizendo que o seu adorno interior é melhor que o adorno exterior. Mas ali está dizendo, ó, não usarás joia. Não, não está dizendo isso. O texto está dando, né, uma relação de mostrar que a relação interior, o adorno interior é melhor do que você simplesmente ser lembrada pelas suas joias terrenas, né? Agora, dizer que é pecado você não pode dizer isso. Tanto que você tem provas na escritura, né, em relação a isso. Aí você começa a ver que em vários momentos fala de um adorno, das mulheres serem adornadas. Por exemplo, você vai ver que a Nova Jerusalém ela estava adornada com todo tipo de pedra preciosa, como, né, um vestuário assim de casamento, né? E aquela forma que Deus expressa o vestuário de casamento daquela mulher linho finíssimo, adornada de pedras, adornada de várias coisas, você vai ver que ele está baseando num contexto de vestimenta de casamento daquela época mesmo, né? Então, quando você olha para a forma que Deus expressa a Nova Jerusalém como noiva, ele está expressando de uma forma que as pessoas conheciam. E era costume da época entre os judeus e até entre gentios que as mulheres, no dia do seu casamento, no dia das bodas, elas, né, colocavam adereços, elas colocavam atavios. Não há uma proibição, tanto que você vai ver que no próprio livro dos profetas, Deus falava que adornava a sua esposa, né, com ouro, prata, joias, pedras preciosas. Né? Por quê? Porque ele estava se baseando em costumes que haviam na época. Então Paulo aqui está demonstrando que não seja essa a forma que você de fato se adora, mas da forma interior. Né? Que as pessoas conheçam as suas obras como seu adorno. Né? Por isso que ele fala, olha, que a mulher não seja, né, vestuário dispendioso, que isso, aquilo. Não é necessariamente uma proibição, mas é saber você ponderar e entender de que essas coisas são terrenas, tá? Porque é interessante que essa mesma pessoa que fala que não pode joia, ela lê só uma parte do texto que diz assim: da mesma sorte, as mulheres em trajes decentes se ataviem com modéstia e bom senso. Olha só, ele não está proibindo, se ataviem com modéstia e bom senso. Ataviar é você colocar joias. Não com cabeleira frisada ou com ouro ou com pérolas e vestuários dispendiosos, porém com boas obras como as próprias mulheres. Então você vê aqui que ele está dando uma relação de que as melhores joias são o quê? As nossas obras. E aí ele diz assim que, né, que não sejam os cabelos frisados. Então as mesmas pessoas que dizem que não pode joia, elas utilizam mesmo esse texto para dizer que as joias estão proibidas, mas as mesmas pessoas utilizam esse texto e não vê o resto do texto, porque diz assim, não com cabeleira frisada, né? Se tem algumas igrejas, por exemplo, que proíbem joias, mas por que não proíbe os cabelos frisados também? Está no mesmo texto. Cabelo frisado é quando a mulher ajeita os cabelos, vai lá, faz cacheado, alisa, qualquer coisa, né? Chapinha pode, joia não pode, né? No texto aqui, mas o texto também fala de frisar os cabelos, de ajeitar o cabelo, isso pode. Então, não podemos ter dois pesos e duas medidas. Se o texto está proibindo joias, também está proibido o quê? Também está proibido vestuário dispendioso, né? Ó, o texto proíbe, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, né? Adereços de ouro e aparato de vestuário. Eu tirei do texto que estava. Eu tirei do texto que estava lá. Tirei do texto de Tito. Enfim, ele fala também do vestuário, né? Então assim, você tem três coisas, não é só joias. Ele fala de joias, cabelo frisado e vestuário. Por que as pessoas só proíbem as vestes, as joias? Né? Cabelo frisado pode, vestes podem, né?
Aí o texto está falando de cabelos frisados, de vestes dispendiosas e de joias. Aí a pessoa não usa as joias, mas vai na denominação, na igreja, lá com o cabelo todo né, decorado, com aqueles vestidão e tal. É vestuário dispendioso, é cabelo frisado. Então você percebe? Então você vai ter que dizer que nada disso pode. Agora, você vê na escritura uma proibição assim, não usarás joia? Você vê isso? Uma proibição, você não pode usar brinco, você não pode usar uma pulseira, você não pode isso, você não pode aquilo. Então eu quero mostrar para os irmãos aqui uma coisa muito interessante, né? Em Gênesis capítulo 24, tem um texto que é muito tremendo aqui, né? Será que Deus entende o uso de joia como pecado? Diz assim, Eliezer, ou Eleazar, dependendo da tradução, que era o servo de Abraão, olha o presente que ele vai dar para, né, Rebeca, que era a esposa, vai ser a esposa de Isaac. Diz assim, ó. Deixa eu achar aqui o texto, né? Olha só. Isso aqui e também ela é uma figura da Nova Jerusalém, né? E aqui, Moisés era muito formosa, então os céus lhe contam. Deixa eu achar aqui. Vamos achar aqui o texto. E diz assim. Olha só qual é o presente que Abraão mandou para Rebeca, que seria a futura esposa de Isaac. Diz assim, né? Isso é no verso 21 de Gênesis 24. O homem observava a Rebeca em silêncio, atentamente para saber se teria o Senhor levado ao bom termo a sua jornada ou não. E tendo os camelos acabado de beber, tomou um homem um pendente de ouro, olha só, um pendente de ouro, de meio ciclo de peso de duas pulseiras para as mãos dela, né? E do peso de 10 ciclos de ouro. Aí mais pra frente vai dizer que ele colocou até uma outra coisa ainda nela. Vai dizer assim. Deixa eu achar aqui, ó. Né? Aí quando ela chega na casa dela, diz assim, verso 29. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e este correu ao encontro de um homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã dizia, assim me falou o homem. Foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Então você vê a Rebeca que estava com as pulseiras, uns pendentes de ouro, né? Aí acho que vai mostrar mais ó, tem mais um texto aqui. Vai dizer que ainda vai dizer que vai ter um pendente ainda que ele vai colocar no nariz, né? Deixa eu achar. Bom, enfim. Tá nesse texto aqui, tá? Tá em Gênesis 24, que eu não anotei os textos. Mas você vai ver que o texto vai mostrar que esse Eleazar, ele vai levar da parte de Abraão joias. E essas joias vão adornar a Rebeca. Então, existe ali uma tipologia, né, dos apóstolos por meio do Espírito adornando a esposa de Cristo, que vai ser Rebeca. Então, por isso que a gente vai ver lá em Apocalipse que a esposa ela se ataviou para encontrar seu noivo. Do mesmo modo que Rebeca se ataviou para encontrar Isaac, a gente vê que a Nova Jerusalém vai se ataviar para encontrar com Cristo. E aí a gente vê que esses atavios aqui eram pulseiras, era pendente de ouro, era até um pendente pro nariz ali, o texto diz ali, só que eu não achei o texto, que eu não marquei nada, né? Então seria equivalente, acho que a um piercing nos dias de hoje. Né? Então, se fosse pecado, por que Abraão não teria mandado outra coisa para ela? Por que Abraão mandou joias, mandou um monte de coisa, né? Você vai ver que nas parábolas de Cristo, as parábolas de Cristo fala das vestes festivais, acho que é de Sansão, você vai ver que fala de vestes núpcias, então eram vestes dispendiosas. Então Cristo estava utilizando o contexto de coisas que aconteciam na época, e você não vê em nenhum lugar proibição de joias na Bíblia, tá, irmãos? E isso é o que acontece, que as pessoas pegam um texto aí separado dos outros e montam todo o contexto, tá? Paulo e Pedro não estão proibindo joias, eles estão demonstrando que é melhor o seu adorno ser um adorno interior de boas obras do que necessariamente de obras. Mas isso quer dizer que necessariamente você esteja proibido de usar uma joia, uma pulseira, um anel em algum momento? Não. E essas mesmas pessoas que proíbem joias, elas usam a aliança, usam relógios, isso são joias.
Ah, mas essas são joias funcionais. É joias funcional do quê? Joia é joia, anel é anel. Não existe isso de joia funcional. Joia é joia. Você está dizendo que não pode usar joia, mas você está usando um anel. Isso é hipocrisia, tá? É uma tremenda de uma hipocrisia. Então assim, irmãos, né? Se você acha que é pecado, não use. Agora, pela Bíblia, você não vai ver lugar nenhum como sendo pecado, tá? Agora, se você vai usar o capítulo de Timóteo e de Pedro para dizer que é pecado, então você também não vai poder mais arrumar seus cabelos, você não vai poder mais usar roupa bonita, porque, né? Vestuário dispendioso, cabelo frisado e adorno exterior não pode. Amém? Então é isso, irmãos. Apenas aí um pensamento. Deus abençoe e fique na paz de Cristo. Aproveitando que você viu esse vídeo, entra no nosso site www.canalreinodedeus.com e se inscreve lá para você ter as últimas informações sobre muitos assuntos.